Em setembro de 2023, ocorreu em Nova Delhi, capital da Índia, o 18º encontro da cúpula do G20. O que chamou atenção nesse encontro foi o convite enviado pelo governo indiano. O convite se referia a Draupadi Murmu, atual presidente da Índia, como presidente de Bharat. Logo se iniciaram as especulações sobre uma suposta intenção do governo indiano de mudar o nome do país. Que história é essa? Oi, eu sou o Jonas e esse é o canal Contexto. Será que a Índia vai mudar de nome? Vamos tentar entender isso melhor. Não é incomum que países mudem de nome e isso ocorre por diversos motivos. Apesar de não ser uma transição fácil, porque mexe diretamente com a identidade nacional de um povo, esse é um evento super importante e que marca a história dos países que decidem tomar essa decisão. Em 2014, durante as eleições gerais da Índia, a Aliança Democrática Nacional venceu as eleições com expressiva vantagem com relação ao segundo lugar. A aliança era liderada por Narendra Modi, que veio a ocupar o cargo de primeiro-ministro do país e alcançou 31% dos votos, enquanto que o segundo lugar conquistou apenas 19,3% dos votos. Narendra Modi pertence ao PJB, Partido do Povo Indiano, que é um dos principais partidos da Índia e o maior partido do mundo, contando com 180 milhões de filiados. O PJB é um partido nacionalista e conservador, que defende uma Índia puramente hindu. Em 2019, Narendra Modi foi reeleito e em 2024 completa 10 anos que ele ocupa o cargo de primeiro-ministro. Desde então, seu governo tem sido marcado por políticas nacionalistas que buscam resgatar símbolos que reforcem a identidade nacional hindu. Parte desse esforço passou por renomear cidades, vilas, ruas, estações ferroviárias, entre outros lugares, sempre buscando nomes de símbolos nacionais hindus importantes. Quando o governo indiano começou a usar o nome Bharat em eventos internacionais, isso chamou muito a atenção na imprensa. Nós estamos muito acostumados a conhecer o país com o nome de Índia, mas não foi a primeira vez que o governo indiano fez isso. O nome de Bharat havia sido usado em outras ocasiões anteriormente. Veja, por exemplo, esse convite enviado em nome do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. Nesse documento consta inscrito a descrição de primeiro-ministro de Bharat. Bharat pode parecer uma palavra nova para nós, brasileiros, mas não é para os indianos. Essa é uma palavra em sânscrito, que está presente em textos hindus há mais de 2.000 anos, e ela significa Índia, em hindi, um dos idiomas oficiais da Índia. Essa palavra consta, inclusive, na Constituição Indiana de 1949. Ela é mencionada uma única vez, exatamente no primeiro artigo, que diz: a Índia, isto é, Bharat, será uma união de estados. Apesar de parecer quase a mesma coisa, essa é uma discussão importante no contexto político indiano. Já houveram tentativas anteriores de mudança de nome do país, mas como essa mudança precisa passar pelo Tribunal Superior, e eles nunca quiseram se envolver muito nessa polêmica, isso nunca avançou. Mas com a decisão do governo de usar o nome de Bharat, ao invés de Índia, durante o encontro do G20, isso reacendeu o debate. O que o PJB e os defensores da mudança argumentam é que a palavra Índia foi uma imposição dos britânicos, que colonizaram e ocuparam o país por cerca de 200 anos, até a independência em 1947. Portanto, essa é uma palavra de origem colonial e que remete a um passado de escravidão do povo indiano. Mas não é todo mundo que concorda com isso. Em resposta a esse boato sobre a troca de nome, foi formada uma coligação composta por mais de 12 partidos de oposição que não concordam com a mudança do nome. Essa coligação ganhou o nome de Índia, um acrônimo em inglês para Aliança Inclusiva para o Desenvolvimento Nacional Indiano. A oposição argumenta, entre outras coisas, que Índia é um nome internacionalmente conhecido e que houve um esforço enorme para que o país fosse reconhecido e respeitado. A mudança do nome poderia colocar tudo isso a perder. Mais do que escolher um nome, parece haver muito mais em jogo. A jornalista indiana Akanksha Singh argumenta que essa proposta não tem nada a ver com a eliminação dos vestígios de um passado colonial e que o objetivo de Narendra Modi é apagar todas as facetas da história indiana que não alimentem a sua ideologia hindu de direita. Ela ainda diz que a mudança do nome seria, antes de mais nada, uma questão de nacionalismo hindu, que faz parte dos esforços do governo de tornar a Índia uma nação hindu. Esses esforços passam, por exemplo, pela perseguição que o governo indiano tem feito às minorias étnicas que vivem no país,
especialmente os muçulmanos, que representam cerca de 14% da população. Essa discussão veio à tona e ganhou força porque a Índia está às vésperas das eleições gerais que ocorrem agora, em 2024. Apesar do PJB de Modi estar um pouco enfraquecido por conta de algumas críticas que a comunidade internacional tem feito referente às políticas de direitos humanos no país, se vencer a eleição, Modi sai fortalecido para seu terceiro mandato como primeiro-ministro, o que deve significar uma continuidade nas políticas nacionalistas e populistas do governo. Pode ganhar força, inclusive, a proposta de mudança de nome do país. Caso a Índia começasse a ser chamada de Bharat, isso não representaria exatamente uma mudança de nome. Isso porque, como consta na Constituição indiana, Bharat já é considerado o nome oficial do país. Porém, ele é utilizado até agora apenas internamente. É comum na Índia as pessoas se referirem ao próprio país como Bharat. Índia é mais um nome conhecido internacionalmente. O que isso significa é que a Índia estaria dizendo ao mundo que, a partir de agora, gostaria de ser chamada de Bharat. Isso é semelhante ao que aconteceu com alguns outros países recentemente. Existem alguns exemplos bem interessantes. Vamos pegar o caso da República Tcheca. A República Tcheca é um dos dois países que nasce com a dissolução da Tchecoslováquia. Entre 1989 e 1992, a Tchecoslováquia passa por um processo de dissolução, que dá origem a dois países, a República Tcheca, que herda a bandeira e a capital, Praga, e a República Eslovaca, também conhecida como Eslováquia. Favor não confundir com Eslovênia. Em 2016, depois de anos de discussão, a República Tcheca solicitou formalmente às Nações Unidas e iniciou uma campanha para que seu país seja agora conhecido apenas como Tchequia. Não é bem uma mudança de nome, é mais uma maneira simplificada de se referir ao país, da mesma forma que chamamos o Brasil de Brasil e não de República Federativa do Brasil. O mais interessante disso é a justificativa. Além de ser mais fácil de pronunciar e ser mais simples, o argumento é que ficaria mais fácil identificar o país em competições esportivas e campanhas de marketing em turismo. Já em 2020, aconteceu um outro caso interessante, que é o da antiga Holanda. Sim, a Holanda não se chama mais Holanda. E, na verdade, nunca se chamou. Acontece que o que se convencionou chamar de Holanda aqui no Brasil e em outros países se chama, na verdade, de Nederland. O termo Holanda é inadequado para descrever o país, porque Holanda é apenas uma região do país, composta pelas províncias da Holanda do Sul e Holanda do Norte. Em inglês, por exemplo, se convencionou chamar de Nederland, que é muito mais adequado. Além da região da Holanda, o país é composto por outras regiões, que juntas dão o nome de Nederland ao país. O nome original em neerlandês é Nederlanden, que significa literalmente Terras Baixas ou Países Baixos, que inclusive é o nome que o país gostaria de ser chamado. A cor laranja continua valendo, e você ainda pode chamar de laranja mecânica, mas Holanda é inadequado. Existem diferentes razões que motivam os países a trocarem de nome. Alguns países trocam de nome para se descolarem do passado colonial, como é o caso da Índia. Outros para simplificar o nome e facilitar o reconhecimento, como é o caso da Tchequia. Outros ainda para corrigir imprecisões históricas que não descrevem de forma adequada o nome do país. Há vários outros motivos para trocar de nome, mas quer ver um país que não muda de nome faz tempo? A Noruega. Tá, o gancho não foi muito bom, mas queria te convidar a assistir o último vídeo que fiz sobre a Noruega e a sua decisão de explorar o Oceano Profundo. É só clicar no card aqui em cima. Tchau, tchau!